Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo. Vamos dar continuidade ao trabalho com geometria espacial. Vim trazer um problema. Um colega meu, estudante de engenharia ainda, não é engenheiro. Se fosse engenheiro já tinha resolvido. Se fosse matemático tinha resolvido. Estudante de engenharia. Não lembrava como deveria fazer ou resolver um problema que foi colocado. Um prédio, a situação é que ele tem um prédio com as dimensões, no formato de um paralelepípedo retângulo, que tem dimensões. A frente do prédio tem 8 metros, a lateral do prédio, 6 metros. O prédio é um prédio pequeno, tem 12 metros de altura. E foi colocado, seguindo uma aresta vertical do prédio, foi colocada uma antena com 3 metros de altura. Essa antena, ela vai transmitir para todos os pontos do paralelepípedo, ou seja, do prédio, sinal de TV. E ele quer saber qual é a maior distância do transmissor da antena de TV até qualquer ponto do prédio, ou seja, no meu caso, do paralelepípedo. Bem, para fundamentar como vamos resolver o nosso problema, eu proponho que falemos de posição relativa entre reta e plano, que é o tópico da nossa aula. Nós temos algumas situações. Né? Uma situação reta contida no plano, temos a situação de reta paralela ao plano e temos a situação de reta secante ou concorrente ao plano. Vou mostrar para vocês uma representação dessas situações. Posição relativa entre reta e plano. Os 3 casos, vou representar aqui. O primeiro, posição reta contida no plano. A reta contida no plano, vou colocar uma situação aqui para a gente. Reta R. Reta contida no plano significa que todos os pontos da reta estão no plano. Segundo caso, reta paralela ao plano. Reta paralela ao plano é a situação na qual reta e plano não possuem ponto em comum. E o terceiro caso é reta e plano secante. Reta e plano secante é como se eu tivesse uma reta atravessando o plano. Nesse caso, eles têm um ponto em comum. Isso é simples de visualizar. Como se eu tivesse uma reta aqui, representada pela régua, a mesa representada ou representando o plano e vice-versa. Reta contida no plano estaria na mesa. Reta paralela ao plano, essa reta não tem ponto em comum, em qualquer momento, com a mesa ou com o plano. Reta e plano secante. A reta atravessando o plano tem um ponto em comum. Essa situação aqui, seria bom saber quando que a reta forma 90 graus com o plano. Quando a reta é perpendicular ao plano. Como é que eu consigo identificar quando uma reta é perpendicular ao plano? Como é que eu consigo identificar quando uma reta é paralela ao plano? Quando eu consigo identificar quando uma reta está contínua no plano? Bem, eu tinha falado antes que a reta contínua no plano, todos os pontos da reta são pontos do plano. Reta paralela ao plano. Reta paralela ao plano, se você achar alguma reta do plano alfa, uma reta qualquer do plano alfa,
que seja paralela à reta R, você identificou que a reta e o plano são paralelos. Então, se eu tivesse uma reta S, que está contida em alfa, e identificar que R e S são paralelos, então você identificou que R é paralelo ao plano alfa. Reta e plano secante. Eu quero identificar quando a reta é perpendicular ao plano. Vamos identificar quando uma reta é perpendicular ao plano. Dado um plano alfa, vou construir aqui duas retas do plano. A reta T e a reta S. Reta T e a reta S. Detalhe, então, T está contida em alfa, a reta S está contida em alfa. São duas retas concorrentes. Se são duas retas concorrentes, concorrem num ponto P. Eu vou colocar aqui. Eu quero enfatizar para vocês que nós estamos vendo apenas uma parte da reta, que a reta é infinita. Segue essa direção de maneira indefinida, essa direção de maneira indefinida. Assim como o plano, que está representado aqui por um paralelogramo, é apenas uma representação, porque o plano é infinito. O plano segue em todas as direções de maneira indefinida. Tá? Então, quando a gente usa essas representações, você só está vendo uma porção do plano, uma porção da reta. Ninguém consegue representar uma reta, porque tem tamanho infinito. Ninguém consegue representar um plano em sua verdadeira grandeza, porque ele tem tamanho infinito. Então, olha só. Vamos tomar agora uma reta R secante ao plano alfa. A gente já viu posição relativa entre reta e plano, vimos reta e plano secante. Mas eu vou pegar uma reta R secante ao plano alfa por P, passando por P. E nós teremos o seguinte: se essa reta R for perpendicular à reta T, e esta reta R for perpendicular à reta S, nós temos o caso, então, de que a reta R é perpendicular ao plano alfa. No seguinte sentido até, significa que a reta R vai formar 90 graus com qualquer reta de alfa. Formar 90 graus em qual sentido? Se a reta de alfa passar por P, a reta vai ser perpendicular a R. Se a reta de alfa não passar por P, a reta e R são ortogonais, que é um outro caso que nós veremos, caso de retas reversas que formam 90 graus. Bem, então nessa situação, temos a reta R perpendicular ao plano alfa. Podemos tentar mostrar isso para vocês numa situação... Bem, vou tentar representar aqui para vocês nessa mesa. Vamos supor que eu tenho uma reta, passando por essa barra do esquadro, reta perpendicular ao plano da mesa. Aí eu tenho a seguinte situação: essa reta vai formar 90 graus com qualquer reta da mesa. Se esta reta passa pelo ponto P, eu vejo aqui que essa reta é perpendicular a R e essa reta vai ser perpendicular a S. Então, é uma maneira que nós temos de identificar a reta perpendicular ao plano. Preciso achar duas retas concorrentes no plano que formam 90 graus, ou seja, que são perpendiculares à reta dada, a reta secante ao plano. Vamos resolver agora nosso problema inicial. Eu quero calcular, enfim, a maior distância da extremidade da torre de transmissão até algum ponto do paralelepípedo, no caso do prédio. A maior distância vai ser dada por este segmento. Preciso calcular
a medida daquele segmento. Vamos relembrar um pouquinho. Eu tenho um paralelepípedo retângulo, segmento de reta. Esse segmento, ele forma 90 graus com esta aresta do paralelepípedo. Mas este segmento também forma 90 graus com a outra aresta do paralelepípedo. Significa, então, que este segmento forma 90 graus com qualquer reta dessa base, qualquer segmento dessa base. Para aproveitar, eu vou traçar a diagonal da base. Ao traçar a diagonal da base, eu teria a seguinte situação. Essa diagonal da base também forma 90 graus com o segmento. Com isso, termino o meu problema trabalhando com Pitágoras rapidamente. Eu tenho cateto, 15. Este cateto, você vai calcular por um Pitágoras aqui na base. No caso, dá um triângulo pitagórico. 6, 8, hipotenusa 10. Enfim, posso calcular a minha distância. A minha distância vai ser dada por d ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Sabemos que 15 ao quadrado é 225 mais 100, ou seja, d é raiz quadrada de 325. Isso nos dá aproximadamente 18 metros. Então, o que um engenheiro, o futuro engenheiro, né, pode estimar que até 18 metros o raio de ação da TV, da torre, vai ser satisfeita. Nos encontramos na próxima aula.